Livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14 em diante. Apocalipse 3, já está projetado ali também. Apocalipse 3, versículo 14 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 3, 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Podeis sentar, queridos. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João por volta ali dos séculos, dos anos 80 e 90 antes de Cristo, e ao contrário do que algumas pessoas pensam e daquilo que os filmes mostram também, o Apocalipse não significa destruição, não significa catástrofe ou o fim do mundo. Pelo contrário, ele significa revelação. Essa palavra significa a revelação de Deus para as nossas vidas, das coisas que iriam acontecer. E conta a tradição que o apóstolo João, ele, antes de ser preso, ele morava na cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo havia aberto uma igreja. Nesse momento ele estava ali, mas ele foi tirado de lá pelas autoridades romanas e foi exilado na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma espécie de uma prisão, que eles levavam ali as pessoas que eles queriam isolar da sociedade, provavelmente pelo imperador Domiciano, e ele foi preso por causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho, pelo testemunho de Jesus Cristo, conforme está em Apocalipse 1:9. E durante esse período em que ele foi preso, houve uma grande perseguição. Durante esse período houve uma grande perseguição da igreja, muitos cristãos foram mortos, houve ali uma perseguição terrível. E o apóstolo João, ele começa a escrever, você pode acompanhar na tua Bíblia, mantenha ela aberta em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 10 e 11. Ele fala que quando ele estava ali naquela ilha preso, o Senhor fala com ele, e no dia do Senhor, achei-me no Espírito, ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a partir dessa visão que ele teve de Jesus Cristo, que João teve ali, daquilo que Deus revelou, ele escreve 7 cartas. Para muitos teólogos, estas cartas, elas representam um período da igreja, um período seja de perseguição, um período muitas vezes de esfriamento, e um período também de arrependimento, de voltar ao Senhor. Elas não eram todas as igrejas, haviam outras igrejas, havia igreja em Roma, igreja em Jerusalém, em Corinto, em Colossos, em Filipos, mas aqui representa as igrejas que o Senhor queria falar para que pudessem tomar uma atitude. Ele traz nessas cartas elogios, ele traz repreensão e ele traz também esperança, promessas para essas igrejas. E é interessante que para
igreja na cidade de Laodiceia, só há repreensão, não tem nenhum elogio. Para todas as outras há algum elogio, para todas as outras há alguma coisa em que o Senhor olha e diz assim: olha, isso aqui é bom, pelo menos alguns aqui me buscam, pelo menos vocês trabalham, tem alguma coisa. Mas para esta igreja não, só há advertências. E para a gente poder entender um pouco esse contexto, a gente começa a fazer aqui um panorama da cidade de Laodiceia, que anteriormente não chamava-se dessa maneira, ela tinha um outro nome, era Dióspolis, ou cidade de Zeus. Quem estudou a mitologia grega sabe que Zeus era um deus da mitologia grega, o deus do Olimpo, e esse povo cultuava esse deus. Havia uma cultura pagã ali naquela região. Zeus era o patrono da cidade de Laodiceia, que depois vai mudar o seu nome, por causa da esposa de Antíoco II, que era um imperador do Império Seleucida, um império grego, um império helenista, que surge logo após a morte de Alexandre o Grande. E a sua esposa chamava Laodice, e ela, em homenagem ao seu nome, ele vai colocar o nome da cidade, ele reconstrói a cidade, torna ela uma cidade importante, bonita, ganha aquela população, e ali ele muda o nome da cidade. Era uma cidade muito rica em ouro, ela tinha um intenso comércio, também um comércio têxtil, e era um importante centro econômico, havia muitos bancos, era uma cidade em que havia também ali uma movimentação muito grande, era uma região metropolitana, juntamente com Hierápolis e Colossos, e em razão da sua riqueza, essa cidade ela se tornou soberba, autossuficiente. E acontece que, diante de tantas vezes que houve terremotos ali naquela região, conta-se que eles teriam rejeitado a ajuda de Roma para reconstruir a cidade, porque havia muitos ricos naquela cidade. E eles reconstroem a cidade ali de Laodiceia com seus próprios recursos e tornam a cidade ainda mais bela, mais bonita. E essa cidade ainda tinha um fator interessante, que era, ela possuía um centro oftalmológico. Para a época, naquela região, na Ásia Menor, algo extraordinário. Havia uma espécie de colírio que era produzido naquele lugar, naquela cidade. E compreendendo esse contexto histórico, a gente começa a entender a mensagem de Jesus Cristo para aquela igreja que estava na cidade de Laodiceia. E o Senhor fala para essa igreja rica, com intenso comércio, que ostentava a moda da época. E a gente, se fala em moda hoje, você vai ter cidades como Milão, como Paris, que são referências de moda. Naquela época era Laodiceia e Roma. Então, diante de tudo aquilo, uma cidade rica, produzia roupas, que tinha um centro oftalmológico, o Senhor diz para ela o seguinte, para aquela igreja que está naquela cidade, em Apocalipse 3, 17, 18, o Senhor diz: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Sabe, queridos, quando nós nos tornamos autossuficientes, a gente começa a não perceber que precisamos do Senhor, que temos necessidade de Deus em nossas vidas, em todas. E ele disse: você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Para uma igreja em uma cidade rica, o Senhor diz que ela é pobre, miserável, digna de compaixão. Para uma igreja em uma cidade que produzia um colírio, que fazia tratamento oftalmológico, ele diz: você está cego, você não consegue enxergar. Para uma cidade que produzia roupas, ali naquela igreja, que está ali naquela cidade, o Senhor diz: você está nu. Mas Deus, queridos, Ele nos chama de uma forma tão especial, Deus nos amou de uma tal maneira, que o apóstolo João não conseguiu descrever. Ele nos chama todas as vezes que nós nos afastamos da presença do Senhor. Ele é tão bom e tão misericordioso que mesmo quando falhamos, quando pecamos, quando nos afastamos de Deus, quando esquecemos do Senhor, Ele nos chama com um olhar de misericórdia. E o Senhor diz para aquela igreja: dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico.
Você que se julga rico, aquela igreja também era uma igreja rica. As igrejas não se reuniam em templos como nós temos hoje, eram casas, mas a arqueologia mostra que poderia ser um lugar muito amplo, um lugar muito bonito, e havia então um grupo de pessoas ricas que se reunia naquela igreja. E ali o Senhor fala para ela também: compre roupas brancas. Sabe um outro fato curioso? Essa cidade, ela produzia uma lã negra que era muito famosa na época, e ali o Senhor faz um contraponto com isso e diz assim: compre roupas brancas, que significa pureza, e vista-se para cobrir a tua nudez. E ainda mais, compre um colírio, para que você possa enxergar, porque você não está vendo direito, você não está percebendo aquilo que está acontecendo, você não está percebendo a forma em que você está vivendo. E a cidade de Laodiceia, que era soberba por sua fama, por sua riqueza, também estava ali presente naquela igreja, e a arrogância fazia parte daquela igreja. Sabe, queridos, Deus, ele aborrece e abomina quando nós agimos com arrogância, com soberba. E essa igreja tinha algo mais ainda, que não havia tomado uma posição diante do Senhor, ainda não tinha decidido se queria servir a Deus ou servir aos seus próprios interesses. Eles não tinham tomado uma posição ainda diante de Deus, e o Senhor então chama aquela igreja para que possa tomar uma posição. Eles se sentiam autossuficientes, e o Senhor diz para eles: eis que estou à porta e bato. Algo extraordinário, uma igreja em que o Senhor estava do lado de fora. Ele diz que estou à porta e bato. E lamentavelmente, alguns de nós, algumas igrejas, e nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós vivemos como aquela igreja de Laodiceia. Vivemos de uma maneira com o coração dividido, sem tomar de fato uma posição diante do Senhor, e ficamos em cima do muro. Queridos, eu não tinha essa mensagem para trazer essa noite. Eu ia trazer uma outra mensagem, comecei a escrever, já estava bastante coisa ali que eu já tinha colocado no papel para que eu ia trazer para a igreja, mas eu estava incomodado e pedi ao Senhor, disse: Senhor, esta mensagem tem para a tua igreja. E o Senhor falou diretamente no meu coração, de forma muito clara. Ele disse: eis que estou à porta e bato. E da mesma forma que eu estou me sentindo nesse momento aqui, com grande temor e tremor diante do Senhor, com uma palavra tão difícil e tão dura que o Senhor traz para a igreja, e o Senhor não falou isso para pessoas que não o conheciam, Ele falou para a igreja, para a sua igreja, porque Ele ama. E Ele disse: estou à porta e bato. E nós não temos como perder tempo ou pensar que ainda há muito tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Não dá para vivermos uma vida cristã mais ou menos, não dá para sermos amigos da igreja, amigos das pessoas, chegarmos aqui como um momento de confraternização. É maravilhoso isso, queridos, é maravilhoso quando nós nos reunimos nos grupos de mulheres, de homens, na igreja, no domingo, na escola bíblica, e temos essa comunhão. Isso é dom de Deus, mas isso não é suficiente. O Senhor Jesus, Ele nos falou que para ser o seu discípulo é necessário negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente e segui-lo. Isso é todos os dias. Não dá para ficar em cima do muro. Essa expressão, ficar em cima do muro, significa alguém que não toma partido, alguém que não se posiciona, alguém que não se compromete. Ele fica apenas ali observando e vê o que acontece. Ele não toma uma decisão diante do Senhor, e foi exatamente isso que aquela igreja fez. Essa era a atitude e o comportamento da igreja de Laodiceia. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, quero que você continue acompanhando na tua Bíblia. A palavra do Senhor nos diz que o anjo da igreja, que o Senhor disse ao anjo da igreja, para que escrevesse ao anjo da igreja de Laodiceia, dizendo que a testemunha fiel, o Amém, soberano da criação, disse para eles o seguinte: conheço as suas obras. Sabe uma coisa que nós podemos fazer como cristão? Nós podemos enganar as pessoas,
nós podemos fazer de conta que somos servos de Deus, que somos crentes, nós podemos enganar até a nós mesmos. A gente começa a repetir aquilo e falar para o nosso coração e para as nossas vidas, que nós somos crentes, que nós somos servos de Deus, que nós tememos ao Senhor, mas ao Senhor e ao Espírito de Deus nós não enganamos. E o Senhor diz: eu conheço as suas obras. E Ele fala: sei que você não é frio nem quente, melhor seria se fosse frio ou quente. Ele fala: olha, é melhor que você se desvie de vez. Pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. O Senhor disse: é melhor que você seja frio, é melhor que você se afaste completamente do que ficar desse jeito, porque esse tipo de adoração não serve para o Senhor. Ou então, tome uma posição e de fato, aqueça o teu coração com o Espírito Santo, e aí sim, aí essa adoração o Senhor recebe. E Ele diz uma palavra muito dura para esta igreja, uma palavra para as nossas vidas. Para muitos teólogos, essas cartas às igrejas representavam períodos, como eu disse anteriormente, e talvez é um período para a nossa vida como igreja de Jesus Cristo. Nós vivenciamos um momento em que várias igrejas surgem, há muitas igrejas, há muitos cristãos, surgiu até uma moda de se tornar gospel entre os artistas, mas não toma uma posição diante de Deus. E ali o Senhor fala para essa igreja: porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sabe por quê, queridos? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra, Deus soberano, o Amém, a testemunha verdadeira, aquele que foi morto e que hoje nós celebramos, não a sua morte, mas a sua ressurreição, que nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, não há nada em mim e em você que possa atrair a presença de Deus, ou que possa chamar a atenção de Deus, mas Deus nos amou de uma forma especial, e nos amou quando éramos ainda pecadores, quando rejeitávamos a cruz. Deus nos amou de uma forma extraordinária, e o Senhor nos chama para um compromisso com Ele. O Senhor não quer e não deseja ter um relacionamento conosco de forma parcial. Ele nos quer por inteiro, que venhamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. O nosso culto é racional, nós precisamos amar o Senhor sobre todas as coisas, e é isso que o Pai busca: adoradores que o adorem em espírito, em verdade. A palavra do Senhor em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, nos fala exatamente isso. Mateus 24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, nessa versão ao dinheiro. Queridos, não tem problema nenhum de você ter posses, de você ser rico, de você ter riqueza, de você receber coisas boas do Senhor. Isso é dom de Deus. Deus quer que você viva bem, e Deus deu uma medida de prosperidade a cada um de nós. O problema não está nisso, o problema está no amor ao dinheiro, no amor às coisas deste mundo. O problema está na questão ainda mais importante: é onde está o meu coração. Porque onde estiver o meu tesouro, ali também estará o meu coração. O Senhor nos permite trabalhar, o Senhor nos permite ter posses, o Senhor nos permite viver, a exercer a nossa profissão, mas onde está o nosso coração? Sabe por quê, queridos? Quando não assumimos uma posição no reino de Deus, nós ficamos divididos em dois pensamentos, e isso não agrada o Senhor. A palavra do Senhor nos narra, no primeiro livro de Reis, você pode acompanhar também, a partir do do capítulo 18, fala de Elias, profeta Elias, que viveu nos tempos do rei Acabe, que era um rei terrível, um rei idólatra, um dos piores, ou talvez o pior rei de Israel.
e casou com uma mulher também terrível, Jezabel, que levou Israel a pecar. O povo estava distante do Senhor, completamente afastado da presença de Deus, e por causa do pecado daquela nação, Deus fez com que não chovesse durante 3 anos e meio, e depois de toda aquela sequidão, ali em 1 Reis 18, a partir do versículo 19, Elias, ele vai até o rei Acabe, o rei Acabe vai procurá-lo, e depois ele diz, convoca todo Israel, chama todos, e traz aqui no Monte Carmelo, traz também os profetas de Baal, os profetas pagãos, os profetas de Azerá, e traz eles todos ali no Monte Carmelo, e ali ele faz um questionamento ao povo. Ele diz assim, Elias dirigiu-se ao povo no versículo 21, e disse, até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, siga-no. E o povo, porém, nada respondeu. Sabe por que o povo não respondeu nada? Porque eles estavam cômodos na vida que eles viviam. Eles adoravam os deuses pagãos, faziam aquilo que agradava a sua vontade, o seu coração, e daqui a pouco se voltavam ao Senhor e ofereciam sacrifícios a Deus, e viviam dessa forma, com o coração completamente dividido. Mas Deus não aceita uma adoração dividida. E o profeta ali, diante daquela situação, ele diz então ali aos profetas de Baal, invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e aquele Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aqueles profetas começaram a se cortar, a invocar o seu Deus, desde a manhã até a tarde, e acontece que ele não respondeu, porque só existe um único Deus. Mas depois de tudo isso, Elias consertou o altar que havia sido derrubado, e aqui uma reflexão para as nossas vidas: para que o Senhor possa agir em nossa vida, é necessário consertar o altar. É necessário consertar o altar das nossas vidas. E ele invocou o nome do Senhor, e o Senhor respondeu com fogo e consumiu o holocausto. E aí todo o povo creu em Deus e glorificou o Senhor, porque eles viram o milagre do Senhor acontecendo. Foi necessário que houvesse um sinal para que eles pudessem enxergar e perceber que só havia um único Deus, que só existe um único Deus. E por vezes nós não somos diferentes. Nós esperamos que Deus possa agir em nossas vidas, fazer algo, nos mandar um sinal para que a gente creia. Mas é necessário primeiro crer, para depois ver a glória de Deus. É necessário primeiro ter uma convicção diante daquele Deus que servimos, do nosso Senhor, para que a gente possa ver a manifestação do Senhor. Josué, o sucessor de Moisés, também colocou o povo diante de uma escolha. A palavra do Senhor nos diz em Josué no capítulo 24, a partir do versículo 14. O capítulo 24 fala que Josué, depois de ter conquistado a terra prometida, de ter levado o povo consigo, depois de terem passado por tantas coisas, ele chega diante ali dos líderes de Israel, reúne todas as tribos, os juízes, oficiais, e diz para eles fazerem uma escolha. Josué capítulo 24, versículo 14, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E algo que me choca e me chama a atenção, ele diz: joguem fora os deuses dos seus antepassados. Queridos, esse povo é o povo que viu maná descer do céu, água sair da rocha. Eles viram ou ouviram falar, pelo menos dos seus pais, aqueles que saíram do Egito, que Deus abriu o mar vermelho, que Moisés levantou uma serpente no deserto e Deus curou as pessoas, uma serpente de bronze, já simbolizando Jesus Cristo que seria levantado, e quando olhamos para ele nós temos cura. E eles estavam com o coração dividido. Ele disse: joguem fora os deuses que estão com vocês. E depois ele fala no versículo 15: se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se os deuses dos seus antepassados, ou se irão servir o Senhor. Mas ele diz algo extraordinário. Josué olha para aquele povo e diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele toma uma posição diante do reino,
Às vezes nós ficamos calados diante de situações no nosso trabalho, na nossa família, porque não queremos magoar as pessoas. Mas precisamos tomar posição como cristão na nossa casa. Não importa se você é o único que serve ao Senhor na tua casa, toma uma posição. Toma uma posição diante da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, ainda que teus parentes, ou ainda aqueles que estão contigo, talvez estejam de uma situação distante do Senhor, mas diga: eu servirei ao Senhor, e eu e minha casa serviremos ao Senhor, vou dedicar minha vida a servir ao Senhor, vou orar por eles, assim como Jó fazia pelos seus filhos. Isso era algo comum na vida dele. E diante de tudo isso, o povo fala para ele: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, apesar que depois, várias vezes, eles se desviaram. E a gente fala, né, do povo de Israel, que viu o maná descer do céu. Quantos milagres Deus fez na nossa vida? Quantas vezes Deus fez o milagre, e por vezes a gente esquece também o Senhor. E a pergunta que nós devemos fazer: o que precisamos jogar fora? Quais são os ídolos que nós temos guardados em nosso coração e que nos impedem de servir a Deus com fidelidade e integridade? Qual é a nossa posição diante do reino de Deus? Como é que temos agido? A igreja em Laodiceia, o Senhor disse: porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E o que o Senhor diz nesta noite para mim e para você? O que o Senhor fala ao nosso coração? O que o Senhor tem dito a nós? Será que temos servido o Senhor com fidelidade? Será que temos servido o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento? Tem um jovem que me chama muita atenção, Daniel, quando ele é levado cativo ali para a Babilônia, ele e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, eles vão ali quando são muito jovens, com 16, 17 anos por aí, e ali o rei, ele dispensa a ele um tratamento especial àqueles jovens, com sabedoria, com conhecimento, para que eles possam aprender a cultura ali dos babilônios, e eles vão passar 3 anos sendo cuidados para depois servirem na corte. E é impressionante que esses jovens, eles tomam uma decisão diante do Senhor. Daniel capítulo 1, no versículo 5, fala que o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da sua própria mesa, e eles receberiam um treinamento ali durante 3 anos. E no versículo 8 fala que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Sabe, queridos, eu me converti ao Senhor 2 vezes. Uma primeira vez com 17 anos, entreguei minha vida ao Senhor, passei a servir o Senhor fielmente, mas eu me afastei da presença de Deus, me desviei dos caminhos do Senhor, e depois eu voltei à casa do Senhor, mas meu coração estava muito longe. Servi o Senhor de uma maneira totalmente distante, na verdade, da presença de Deus. Até que um dia eu li esse texto. Já estava um tempo na casa do Senhor, e uma outra versão fala que Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar. Às vezes a gente fica esperando que o Senhor mande fogo do céu, que o Senhor envie um anjo, que nos dê visões, que o Senhor faça um extraordinário e fale conosco, mas Ele já falou ao nosso coração, na sua palavra. E a gente fica esperando sentir uma presença extraordinária do Espírito Santo para que a gente possa tomar uma atitude. Mas nós não vivemos por aquilo que sentimos, nós vivemos por fé. E o nosso culto ao Senhor é um culto racional. A palavra nos diz que Daniel decidiu firmemente em seu coração não se contaminar. Naquele dia eu me senti envergonhado na presença do Senhor, chorei na presença do Senhor, pedi perdão dos meus pecados e Senhor, a partir de hoje eu quero te servir fielmente. E eu continuo tendo falhas, continuo tendo dificuldades, mas eu decidi no meu coração que eu quero servir o Senhor. E essa decisão de Daniel e de seus amigos, por vezes, era uma decisão que poderia lhe custar a vida, mesmo diante da cova dos leões, da fornalha de fogo ardente, eles não negaram o Senhor.
Eles decidiram no seu coração firmemente honrar ao Senhor. Acontece que muitas pessoas, muitos de nós, muitos cristãos, na atualidade, assim como a igreja em Laodiceia, não assumem um compromisso com o Senhor, não assumem um compromisso verdadeiro. E o Senhor fala aos nossos corações nesta noite: eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E hoje é uma noite de ceia, o Senhor quer cear contigo, o Senhor quer compartilhar do seu amor. Ele nos chama a um arrependimento. Essa palavra foi pregada, como eu disse, a uma igreja. Em Apocalipse 3,19, o Senhor diz para eles o seguinte: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E o Senhor nos disciplina nessa noite, e nos chama a um comprometimento ainda maior, porque Ele tem um amor infinito por nós, porque Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E Ele diz ainda: por isso seja diligente e arrependa-se. E depois Ele diz: eis que estou à porta e bato. E Ele vai falar: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Queridos, o que o mundo pode nos oferecer? Jesus Cristo oferece o seu trono, para que a gente possa sentar com Ele, oferece a eternidade, e o mundo nos oferece um prazer temporário, um prazer, riquezas ou qualquer outra coisa, que não há como comparar aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. E como é que nós ficamos cegos e aceitamos a oferta que é muito menor? Por isso o Senhor nos diz essa noite: compre colírio para os teus olhos, para que você possa ver, para que você possa enxergar e você possa perceber o caminho que você tem andado e que de fato você possa ter um arrependimento na minha presença. Há uma outra igreja, a igreja de Éfeso, uma das 7 igrejas que João escreveu, tomado pelo Espírito Santo, o Senhor disse: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-se, pois, de onde você caiu, arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Às vezes a gente fica lembrando de como nós servíamos ao Senhor, de quando eu fui batizado com o Espírito Santo, de quando o Senhor tocou na minha vida, de quando eu evangelizava e quando eu fazia a vontade do Senhor, e não temos experiências novas com Deus, não sentimos a presença do Senhor daquela forma. E ali o Senhor diz para aquela igreja, a igreja de Éfeso: olha, eu tenho contra ti uma coisa, você deixou o teu primeiro amor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor, queridos. Sabe, nos ajoelhar na presença do Senhor, chorar na presença de Deus, servir ao Senhor com a mesma alegria, como disse o salmista: servir ao Senhor com alegria. A igreja de Laodiceia, o Senhor disse: conheço as tuas obras, sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. E o que o Senhor diz para nós nesta noite? Talvez alguns de nós aqui não tenham mais prazer em ler a Bíblia. Talvez alguns de nós aqui não tenham mais prazer em orar, em buscar a presença do Senhor como buscava antes. Talvez a gente já nem sinta mais a presença de Deus da mesma forma. E para concluir, eu quero fazer aqui 2 perguntas que você vai responder só para você no teu coração. As perguntas que eu respondi para o Senhor quando eu estava escrevendo essa mensagem. Você tem servido ao Senhor fielmente, com integridade, de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento? Quando foi a tua última experiência com a presença do Senhor na tua vida? Se nos últimos dias você tem entrado na igreja, saído, da mesma forma, nada acontece, e aqui a gente não está falando de sentir um arrepio, ou de sentir
uma emoção, isso também é legal, a gente se anima, mas não é disso que o Senhor está falando. Mas se não há mudança no meu coração, se eu ainda tenho ídolos guardados no meu coração, escondidos, que eu não consigo perceber, o Senhor nos diz: compre colírio, compre roupas novas para você se vestir e cobrir a tua nudez, compre de mim ouro refinado no fogo, aí você vai ser rico. Eu quero que você se levante nesse momento, feche os teus olhos, quero que você medite nesta palavra, com a certeza de que Jesus está voltando. E a palavra do Senhor nos diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Hoje é uma noite de arrependimento, é uma noite de colocarmos o nosso coração na presença de Deus, de nos curvarmos na presença do Senhor, de derramarmos o nosso coração. Eu vou chamar o presbítero Cláudio que vai estar orando aqui conosco, e se você sentir o desejo no teu coração de vir aqui à frente, não se importa com quem está aqui, com quem está te olhando, mas em um ato de fé dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero a partir de hoje ter uma nova vida na tua presença. Não importa quanto tempo de crente você tem, não importa o quanto você tem feito pelo reino, mas importa como está o teu coração. E o Senhor te diz: eu repreendo aquele a quem eu amo. E nesta noite o Senhor te chama. Ele diz: eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.